Gravando! Epa, vídeo comemorativo dos nossos primeiros 1000 inscritos aqui do canal. Solta a palminha de fundo aí, que beleza! 1000 inscritos, pessoal. 1000 inscritos aqui no canal, conseguimos bater a nossa meta aqui praticamente. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já vai estar até mais do que isso, viu? E eu só tenho a agradecer aqui a todos vocês. Obrigado mesmo aí de coração. Vocês ajudaram a gente a chegar até aqui. E agora a gente vai seguir muito adiante a nossa realização aqui, continuar com esse canal para trazer mais conteúdo para vocês. Então, se você ainda não está inscrito no canal e está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal para poder ajudar a gente a crescer e trazer mais qualidade e informações para vocês aqui. Pessoal, o assunto do vídeo de hoje é viajar barato. Quem que não gosta de viajar barato, não é verdade? E aí, quando o assunto são viagens baratas, existe uma coisa que a gente já utilizou e por ser bom, né, amor? É bom. Por ser bom, a gente sabe que dá para recomendar para vocês. Se não fosse bom, eu jamais recomendaria. Sim, tá? Eu jamais recomendaria. Agora, como a gente já sabe que é uma coisa de qualidade, que funciona, principalmente para as pessoas que estão buscando viajar de forma promocional, aqui vai uma indicação muito legal. Existe um site chamado urbi.com.br, eu vou deixar ele passando aqui na tela para você ver, e lá nesse site você consegue encontrar vários pacotes inclusive com voo, hotel, muitas vezes até alguma atração junto ali nesse pacote. Lá você consegue encontrar vários pacotes com vários destinos baratos para você poder ir. Tá? Tem os prós e os contras, é o que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo, mas vamos começar falando dos benefícios e as vantagens de você viajar através da Urbi, ou o antigo hotel urbano aí. Vamos definir então o que é a Urbi, só para você entender. A Urbi ela é uma agência de viagens, tá? Uma agência de viagens onde você junta um monte de pessoas que têm interesses em ir para os mesmos destinos, então eles conseguem fechar pacotes com preço muito barato. E isso já foi muito famoso lá atrás, na época do hotel urbano, na época do peixe urbano, tinha um monte, né? Cada cidade tinha o seu site de compras coletivas, né? Só que isso veio mudando de lá para cá e a Urbi ela passou de um simples site de compras coletivas para uma agência de turismo. Então hoje como é que funciona? Hoje eles conseguem, pelo volume de clientes que eles já têm, eles conseguem oferecer para vocês viagens baratas para daqui a algum prazo, ou seja, você não vai conseguir essa viagem para amanhã ou para a semana que vem ou para o mês que vem. Geralmente você consegue se planejar com antecedência, porque as viagens da Urbi elas são para daqui a um ano, elas são para daqui a 2 anos ou elas podem ser até mesmo para o mesmo ano. Só que, claro, para quanto mais tempo for, mais barato fica o seu pacote. Então, vou te dar um exemplo. Em 2020 teve a pandemia. 2020, pandemia, tudo fechou, agências de viagem todas fechadas, países com restrição, ninguém podia viajar. O que a Urbi fez nesse tempo da pandemia, lá em 2020? Eles começaram a fazer um monte de pacote de viagem muito barato para 2021, para 2022, para as pessoas poderem comprar barato durante aquela época ali que estava tudo fechado e poder viajar barato lá na frente, pagando muito pouco. E foi na época da pandemia que a gente fez o quê? Deitou e rolou. Na época da pandemia a gente literalmente deitou e rolou. Nós tivemos a oportunidade de conhecer Miami, Gramado, Foz do Iguaçu, dentre outros lugares que você tinha disponível de destinos ali para você poder comprar com preço super atrativo. Ainda hoje, obviamente, você ainda tem esses preços atrativos, mas não são mais tão atrativos quanto lá em 2020, mas continuam sendo muito legais para quem deseja viajar barato. E como que funcionam os pacotes da Urbi? Você faz uma compra de um pacote, por exemplo, para Gramado. Esse pacote, ele geralmente vai custar aí em torno de 600, 700 reais por pessoa para daqui a um ano, por exemplo. Vamos supor que você queira viajar em 2024. Você vai fazer a compra do seu pacote e aí você vai ter que preencher um formulário escolhendo 3 datas para você viajar. Você vai sugerir 3 datas. Isso não significa que a sua viagem vai necessariamente acontecer em algumas dessas 3. Mas você vai lá colocar, ó, eu tenho interesse de viajar no dia 3 de março, 14 de abril ou 12 de agosto, beleza. Até uns 45 dias antes da primeira data que você marcou, eles vão entrar em contato com você para poder confirmar se ela vai estar disponível ou não. E daí você vai receber um e-mail e você tem até a meia-noite mais ou menos ali, ou às 22 horas, para poder dar o aval positivo para eles fecharem um voo. Ou seja, eles vão mandar para você, olha, encontramos um voo no dia, foi qual que eu falei? 3 de março o primeiro, né? Encontramos um voo no dia 3 de março para você, aí ele vai dar aqui a descrição, companhia aérea, o horário do voo, escala se tiver. Tá legal para você? Você vai lá e vai confirmar sim ou não. Se você não confirmar,
eles vão entender que você não quis aquela data e o voo não ficou legal para você, eles vão partir para a data próxima, né, que você escolheu. Se você confirmar, beleza, eles vão emitir o seu bilhete, a sua passagem aérea. E aí o que acontece? Assim que ocorre a emissão do bilhete, eles vão começar a procurar o hotel para você. Ou seja, bom, dia 3 de março tá legal? Geralmente de 10 a uns 15 dias depois, eles já mandam a confirmação do hotel. Isso acontece antes também. Mas já dá para você se programar, porque eles avisam com 1 mês e meio de antecedência que a viagem vai acontecer e se você aceitar, ok, eles buscam o hotel e te mandam a opção do hotel. O ponto positivo disso é que você consegue viajar pagando barato. E agora tem os pontos negativos, que eu vou falar para você aqui que eles existem, né? E a gente precisa falar também. O ponto negativo é que, se você é uma pessoa que não tem flexibilidade, talvez comprar na Urb não seja interessante para você. Por que talvez não seja interessante para você? Porque pode ser que eles escolham alguma outra data próxima dessas que você escolheu, que você aí não tenha simplesmente disponibilidade de viajar. Vamos supor que você trabalha embarcado ou você tem alguma escala, trabalha no hospital. Então, talvez a Urb não seja a agência de turismo mais interessante para você, porque você não consegue programar certinho a data que você vai viajar. Essa é a primeira desvantagem. Então, por exemplo, se você é um profissional liberal, é uma pessoa que trabalha, é um empreendedor digital como eu, que trabalha de casa, é uma pessoa que é livre para poder viajar a hora que quer, seria sim muito interessante. É uma excelente opção de você investir pouco e curtir um passeio. Gente, para Miami, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós pagamos R$ 999 no pacote de viagem de 10 dias em Miami e o dinheiro que a gente pagou, R$ 999, não pagaria nem a nossa passagem de avião e de volta para Miami, quem dirá com hospedagem. Então vale muito a pena. Vamos falar de mais um ponto negativo aqui, tá? Muitas pessoas se queixaram no ano passado de que não estavam conseguindo viajar com a Urb. O que estava acontecendo? A empresa lá em 2020, quando tudo estava fechado, ela conseguiu vender pacotes por um preço baixo, por um excelente valor, e elas também conseguiam negociar hospedagens, conseguiam negociar passagens aéreas com excelente valor. Porque como estava tudo fechado, o hotel queria mesmo vender. As empresas de avião, elas queriam mesmo era vender. Então, se aquilo ali era uma oportunidade de venda para elas, as pessoas conseguiam negociar preços mais baixos. Só que aquilo que foi vendido lá atrás, em 2020, para algumas pessoas começou a chegar no ano passado, que infelizmente não havia disponibilidade dos hotéis que a Urb tinha contrato para poder fazer aquela viagem naquele valor promocional. Eu recebi esse e-mail, inclusive, eu ia fazer uma viagem, não consegui fazer essa viagem no ano passado porque eles não encontraram hospedagem no valor promocional condizente com aquilo que eu paguei quando eu comprei. Muita gente achou um absurdo, considerou que era uma coisa errada, acionou o Procon, entrou com processo com advogado e tudo bem, eu entendo essas pessoas. Porém, a agência ela ofereceu, se você não quisesse esperar mais um pouco para eles encontrarem essa hospedagem, você poderia pegar o seu dinheiro de volta. Essa foi uma opção que eles deram e daí é aquela coisa, a gente tem que colocar na balança. Isso aconteceu lá em 2020, onde a Urb vendeu pacotes muito baratos. Hoje em dia, a Urb ainda vende pacotes baratos, só que não com aquele exagero de antigamente. Hoje, para você conseguir ir a Miami, por exemplo, você já não paga mais 1.000, você vai pagar aí 2.100. Às vezes tem uma promoção, sai a 1.700, 1.800, mas já não é mais aquela coisa lá de trás, onde os hotéis estavam todos fechados, todos se vendendo a preço de banana. Então é muito provável que com essa normalidade dos preços agora, já em 2022, 2023, esse tipo de problema não ocorra mais. Bom, isso é que pelo menos eu estou estimando aqui, né? Um ponto aqui que eu vou deixar como neutro, nem positivo nem negativo, é a comunicação com a empresa. Muita gente reclama, e se você olhar no Reclame Aqui, você vai ver que as pessoas vão lá e reclamam de atendimento, fala que estava viajando e passou por um problema, não conseguiu atendimento. Todas as vezes que eu precisei ser atendido pela Urb, pelo site mesmo, pelo chat de atendimento, eu sempre consegui falar com alguma pessoa ali e a pessoa resolveu o meu problema. Nunca tive de entrar em contato de emergência durante uma viagem, mas sempre que eu precisei tirar alguma dúvida sobre minha viagem que já estava marcada, sempre que eu precisei esclarecer algum ponto, estava ali, funcionou de boa, a pessoa do chat me atendeu com educação, me atendeu bem. Teve fila um pouquinho, você tem que esperar, né? Mas é só esperar que a sua hora ali chega. Conclusões aqui, vale a pena viajar com a Urb? Vale a pena, sim ou não? A minha opinião, de uma pessoa que já foi 3 vezes com a Urb, é que vale sim muito a pena. Você tem que ter paciência, você tem que ter flexibilidade e você tem que ter a ideia de que você está comprando um pacote promocional. Então, você não vai esperar chegar no destino, ficar num hotel 5 estrelas. Eles vão te colocar num hotel legal. O hotel de Gramado foi legal. O hotel de Foz do Iguaçu foi muito legal. O hotel de Miami, ele até era legal, só que ele era um pouco distante do ponto turístico onde a gente queria visitar. Então, nesse caso, eu aluguei um apartamento por fora para poder ficar mais perto de onde eu queria ficar.
esse é o único ponto que você tem que ter em mente, né, comprando um pacote promocional. Eu diria que só pelo preço das passagens e o preço que você paga na URB, que já inclui passagem, hotel, em Gramado a gente ainda fez atrações, em Foz do Iguaçu ainda teve atrações que a gente fez, só pelo preço da passagem a URB já vale a pena, porque já se paga, galera. O hotel é brinde, pensa que o hotel é brinde e na maioria das vezes o hotel acabou surpreendendo a gente. Então, pontos muito positivos aqui para você que quer viajar barato. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, vai aqui nos comentários e coloca, porque mais pessoas provavelmente também vão ter dúvidas e a gente consegue trocar informação. Eu respondo vocês, outras pessoas também respondem, e isso aí fica fácil da gente poder bater um papo aqui e tirar as dúvidas de todo mundo, né? Vamos seguir em frente agora. A nossa próxima meta aqui do canal são de 2.000 inscritos. Vamos divulgar o vídeo, se você puder fazer isso para me ajudar. E que legal que você ficou aqui até o final, tá bom? Me segue lá no Insta se você ainda não segue. Um abraço e até o próximo.